convidamos o senhor Everton Almada Pimentel, coordenador de operações aéreas do IBAMA, para tratar do Previfogo. Bom dia a todos. Agradecer o convite em nome do IBAMA Previfogo, que hoje, a tratativa dos incêndios florestais é tratado como manejo integrado do fogo. Então não é só o combate em si. Tem o que foi apresentado aqui anteriormente, a questão da prevenção, mitigação, tudo isso que ocorre antes do preparo e da resposta. Então esse conceito tem evoluído dentro dos órgãos que tratam dessa temática. Então, passar rapidamente aqui a questão qual é a capacidade hoje da parte aérea do IBAMA. Hoje, os combates a incêndios florestais, a gente tem 7 helicópteros monoturbina, do modelo Koala, para dar uma resposta maior, evitando a paralisação de outras atividades com aeronaves do IBAMA. Então, a gente faz um reforço. Ano passado, a gente tinha, inclusive, mais uma aeronave, um 225. Temos também já utilizado aí os não tripulados, que fazem a complementação muito na captação de dados, na orientação de equipes. Tá? Vocês verem a imagem que passou ali. Essa é a mesma imagem, é o mesmo equipamento com os 2 sensores, um na faixa do visível e outro na faixa do infravermelho próximo. Que é o que você veria ali ao vivo, ali, que está coberto por fumaça, e embaixo ali você tem a questão você vê a linha de fogo. Então, esses equipamentos a gente está ampliando o uso, principalmente a ideia é ampliar o uso dos menores, que pode ser levado pelos próprios brigadistas. Rapidamente ele tem uma plataforma de observação, consegue, independente da aeronave ou não, ele já consegue ter uma visão ali para se orientar, fazer o levantamento. A gente faz o levantamento do andamento do combate, da linha de fogo em horários que a aeronave não está voando, com fumaça, em horário noturno. Então tem ampliado esse tipo de utilização. Hoje o IBAMA tem perto de 170 equipamentos desse aí no total. Os equipamentos que a gente tem ainda é o dispositivo aéreo de ignição. Esse equipamento a gente utiliza para fazer, dentro do manejo integrado de fogo, as atividades de queima prescrita, que é colocar fogo naquela época é propício, em alguns locais faz parte do ciclo natural da vegetação, inclusive. Então você utiliza esse equipamento aí para cobrir grandes áreas inacessíveis por outros meios, para fazer essa queima prescrita. Então a gente já está com esse equipamento há algum tempo, estamos ampliando o uso, principalmente agora em terras indígenas, unidade de conservação. O próprio helibalde, para essa aeronave aí, capacidade até 900 litros, faz ali o combate direto. E toda a parte de estrutura de abastecimento, tanques colapsáveis para avançar combustível. A gente tem uma dificuldade que nossas áreas de atuação, a infraestrutura é bem precária e são áreas isoladas. Então a gente tem equipamentos para utilizar, para levar combustível, como carga externa, então a gente tem os caminhões tanque também, tem reboques de combustível para áreas. Citar o exemplo, no Pantanal, o limite das pontes lá em muitos locais não permite o avanço do caminhão tanque maior de 15 mil litros, nem de 10 mil litros. Então a gente tem tanques menores. A gente está agora com equipamentos para montar uma área de pouso. A gente tem muito problema de infraestrutura desses locais que não são preparados, aumenta muito a manutenção das aeronaves, então aumenta a indisponibilidade. Então a gente comprou equipamentos para montar essas áreas de pouso ali, para reduzir a questão da poeira e a indisponibilidade das aeronaves. Aqui rapidamente, só para mostrar a utilização ao longo dos últimos 10 anos de aeronaves do IBAMA, como é ciclo. Vocês vão ver ali no terceira linha ali, transporte de brigadistas, que é muito utilizado no combate a incêndio, nas operações. Ele é cíclico. Ano passado teve um pico grande, A gente teve ali mais de 1.127 horas só dessa frota contínua do IBAMA e mais 1.180 horas dessa frota sazonal durante esses 4 meses, tá? Então, ano passado, vocês podem ver que até nesse gráfico aqui, 2024, isso aqui é a frota contínua que a gente já opera e aqui é o sazonal. Como combate a incêndio, ele ocupou muitas aeronaves. Tá? Esse ano está mais tranquilo, a gente está com cerca de 800 horas até o momento em combate a incêndio. E até aqui também no outro gráfico aqui, em relação a outras utilizações principais do IBAMA, como combate a incêndio ano passado, até com essa frota sazonal, ocupou grande parte das horas de voo. Então foi um ano, digamos assim, bem fora da curva ali. Está sendo preparado aí para aumentar essa capacidade. Está com um projeto no Fundo da Amazônia de cerca de 800 milhões, cerca de
acho que mais de 600 milhões para essa parte aérea, né? Aquisição de 2 aeronaves de maior porte e maior capacidade. A gente está chamando também uma plataforma aérea, né? A gente está mais preocupado com os sensores e as capacidades. Os não tripulados, a gente ainda tem uma limitação legal de utilização, né? Fora da linha de visadas, grandes distâncias. Então a gente ainda está... Pode ser que esse Duplo Fundo Amazônico se junte com essa plataforma aérea aqui que a gente está em estudo aqui, de ter uma aeronave com sensores para fazer essa parte de inteligência e monitoramento ali, muito no combate a incêndio, de geração de dados, para orientação de equipes, levantamento de áreas afetadas, tá? Transmissão de dados. Infraestrutura também, construção de 4 hangares e 8 helipontos seguros, que a gente chama, que são áreas preparadas para a operação de aeronaves. A gente tem muita dificuldade de operar nesses locais remotos e isolados para fazer manutenção das aeronaves, então a gente pede tempo em deslocamento de aeronave para locais em condições. Tá? Isso a gente pede disponibilidade em horas de voo e tempo, né? Está em andamento, junto ao Ministério da Gestão e Inovação, o IBAMA, um registro de preços. Eram cerca de 40 aeronaves para combate a incêndio, principalmente, quase a totalidade. Isso já demonstrou a dificuldade que a gente tem de contratação desses meios. Então, está até em vermelho ali. Toda essa asa rotativa aí não teve proposta. Teve proposta de isso é só IBAMA, tá? Esses quantitativos. Nosso não teve proposta de nenhuma dessas aeronaves. As asas fixas, Air Tractor e Caravan, né, que é para transporte de pessoal, conseguimos propostas, está em análise. Provavelmente a gente vai conseguir contratar a integralidade do que foi proposto. Dos outros, alguns também de asa fixa e uma aeronave de asa rotativa só. Então, revela a dificuldade que a gente tem para grande parte das aeronaves. E para a discussão aqui, né, apresentar ali quais são os principais desafios na ampliação da capacidade aérea para a questão do incêndio florestal. Obviamente, o orçamento, todo mundo sofre, né, as limitações orçamentárias para manter uma estrutura dessa, fazer o preparo depois do emprego. A aviação tem um custo elevado, então tem uma dificuldade orçamentária. O citado infraestrutura precária, né, dificuldade de operar num país continental em locais isolados, né, ao contrário de alguns países em que o fogo ocorre ali na interface natural e área urbana, né, até com consequências maiores, mas tem uma infraestrutura próxima. Nosso geralmente sempre ocorre em locais de difícil estrutura, falta pista, falta meios de acesso para abastecimento, tudo isso aí dificulta. A própria disponibilidade dos meios aéreos, isso aí não afeta só o Brasil, é mundial. A gente tem acompanhado os eventos, tem conversado com operadores internacionais, a dificuldade de contratação, a mesma dificuldade que a gente está tendo esse ano. Por exemplo, a Espanha teve ano passado, eles tiveram que relançar, eles lançaram cerca de 20 possibilidades de contratação de aeronaves, deu deserto. Eles aumentaram em 50% o preço para começar a conseguir proposta. Mesmo assim, estão com dificuldade. Os próprios equipamentos, pessoal, tudo isso aí está dificultando. Os custos elevados, então já tem uma noção, alguns países já estão caminhando, que fazem fretamento, contratação de aeronaves, começar a adquirir algumas aeronaves mais para frente para ter meios, porque vai ter uma concorrência grande. Então, quem tiver mais dinheiro, tiver mais estrutura, vai conseguir contratar, outros vão ficar para trás. E a sazonalidade ampliada. Então, você tinha uma facilidade, você tinha uma sazonalidade em alguns locais, utilizava esses meios, depois passava para outra região, fazer esse atendimento com o mesmo equipamento. Então, você tinha empresas que conseguiam atender na Europa e América do Norte. A Austrália, por exemplo, nós temos aqui do lado Chile e Brasil. Ano passado já começou a ter uma sobreposição de áreas. O final da nossa temporada seca já está coincidindo com o início da deles. Então, há uma dificuldade dessa utilização de equipamentos ao longo do ano. Então, vai dificultar mais ainda. Então, fica para discussão aí a necessidade de desenvolvimento de técnicas e equipamentos para floresta degradada, que é uma característica brasileira, que tem uma dificuldade de combate em área onde era floresta, foi degradada, né, com desmatamento parcial, retirada de madeira, o próprio incêndio florestal. A gente tem uma dificuldade tecnológica de combate, por exemplo, de a água penetrar nesse ambiente, do avanço das equipes, né, porque você ainda tem parte de vegetação densa, mas tem um incêndio florestal, então isso é algo que tem que evoluir no Brasil. E ampliar a integração entre instituições nas operações ampliadas, que é o que a gente já tem conversado com o pessoal da FAB, o Esquadrão Zeus, né, para melhorar a integração de quando chegar uma aeronave
por exemplo, o KC-390, se integrar aos demais meios que estão sendo utilizados ali para ter a maior efetividade possível, isso aí tem avançado. Então, é o que temos aí de perspectivas aí, e eu acho que tem que ser discutido aqui no evento. Agora eu vou passar para o nosso colega Curtis, lá do Pré-Fogo, para falar rapidamente aqui do Centro Integrado Multiagências, que é interessante aí de conhecimento de vocês.